Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez falando sobre Boku no Hero Academia. No vídeo passado a gente basicamente viu ali a morte do Bakugou, então vamos ver como é que tudo isso vai reverberar em todos os heróis que estão ali na base da UA, fora também ali a chegada do Midori em meio a toda esse desespero que se desenrola e ainda mais em todos os outros núcleos onde o caos vai tocar solto. Mas antes de realmente ver todo esse inferno que vai ser jogado ali em Boku no Hero, eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo. Também peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. E então, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente vê ali o Monoma observando o Bakugou caído no chão e teoricamente morto, onde ele até ali se lembra de quando rolou o evento da batalha entre a turma 1A e a turma 1B, onde o Bakugou basicamente prometeu que seria uma vitória perfeita, 4-0 sem perdas alguma, e é assim que os caras fortes de verdade vencem. E no fim das contas ele não conseguindo acreditar de que isso no fim das contas é verdade. A gente vê de que o próprio Best Jean se confirma de que ele não tem mais pulso e que o coração do Bakugou foi atingido. O Miro, em meio a esse desespero imenso, vê de que eles iam tentar ao menos proteger todo mundo até o Midori chegar, mas de nada adiantou. O Aizawa, enquanto isso, completamente em choque, vê ali a reação do Shigaraki / All For One, onde fica feliz por ele enfim ter morrido. E ele mesmo acaba vendo de que talvez eles confiaram demais no Bakugou e por conta disso ele acabou ficando tanto quanto decepcionado com o Erase. E todo mundo, sem sombra de dúvidas, reconhece que ele é um monstro. All For One / Shigaraki é um verdadeiro monstro. Enquanto isso, a gente até vê de que então ele tentando ali ir atrás de todos os demais heróis para de alguma forma ali trucidarem todos eles e mostrar ali para trazer a fúria pura do Midori, onde a gente vê de que no fim das contas a própria Mirko se arrependendo um pouco de não ter conseguido parar o Shigaraki a tempo. Se ela tivesse matado ele daquela vez, se ela tivesse sido um pouco mais rápida, esse inferno inteiro não teria acontecido. Ela que basicamente perdeu ali os dois braços, ficando então cara a cara com o Shigaraki, que simplesmente zomba dela, pedindo para que ela não fique remoendo tudo isso de ruim. No fim das contas, muitos heróis participaram da última guerra, então ela não deve carregar todo esse fardo sozinho. Mas no fim das contas, agora os números de heróis estão diminuindo ao ponto de que eles tiveram que mandar até mesmo crianças para a linha de frente. Então seria de certa forma um tanto quanto natural que um ou dois deles acabassem morrendo. E eles basicamente formularam um bom plano e vieram com tudo, mas mesmo assim não foi o bastante, tanto em números quanto em preparo. A gente, enquanto isso, muda mais uma vez de cenário, vendo basicamente a cena desesperadora de que o Dabi também não havia sido derrotado pelo Todoroki. No fim das contas, a gente vê que um dos Sidekis, um dos parceiros ali que trabalham para o Endeavor, acaba sendo morto, completamente carbonizado pelo Dabi, onde no fim das contas o vilão reconhece de que talvez tenha sido bom enfrentar o Todoroki primeiro. Ele sente ali as próprias chamas do Todoroki na sua pele e vê de que tem alguns truques que só dá para pegar na base da prática. E foi basicamente essa a sua aposta final que fez ali ele entender com o Todoroki antes que o Todoroki pudesse congelá-lo completamente. E ele basicamente usa da mesma técnica que o Todoroki usou. A gente vê ali as chamas dele sendo cada vez mais e mais aumentadas quando ele vem matando quem quer que venha na sua direção, completamente carbonizado.
O Todoroki até tentando entender como que o Dabi não morreu, e ele reconhece de que, no fim das contas, o seu irmão aprimorou a sua individualidade sozinho por anos. E ele poliu o controle do seu poder através do puro ódio. A gente vê de que, então, enquanto isso, o Dabi tentando se comunicar com o Skeptic, que está basicamente ali ocupado, até xingando o Dabi de filhinho de papai, onde ele basicamente vem para informar se é o que o Dabi quer saber, onde o Endeavor está, que ainda está basicamente lutando ali contra o All For One nos destroços do Chalé de Gunga. No fim das contas, a gente voltando rapidamente para continuar a fala do Shigaraki, ele reconhece de que os heróis não deveriam ter deixado os vilões se prepararem. No fim das contas, o Midori estava certo em querer apressar as coisas, mas embora ainda assim a derrota dos heróis já fosse certa desde o começo. A gente vê de que o Skeptic está basicamente hackeando todos os satélites do mundo inteiro para gerar ali um ataque em massa, destruir e roubar todas as empresas que estavam fugindo do Japão com medo do All For One e conseguindo cada vez mais dinheiro para bancar ali as causas dos vilões e também tacar um terror inteiro ali. Ao mesmo tempo que ele basicamente apoia ali o Shigaraki, ele vai transformar as palavras do Redestro em realidade. Um mundo onde as pessoas poderão usar seus poderes livremente e em pouco tempo eles vão ganhar o apoio da população. E no fim das contas ele reconhece que uma nova ordem sem heróis ou vilões surgirá. E no fim das contas essa falsa liberdade que ele vê irá reinar, onde a gente tem um verdadeiro caos no fim das contas. O próprio Skeptic acaba começando então a hackear os sistemas da base da UA, onde está ali o Shigaraki, para dar um jeito de tirar ele lá de dentro. E a gente vê de que no fim das contas ele dando ali o Skeptic, dando o seu melhor, por conta de depois da revolução não podem haver remanescentes do antigo regime, e em especial os que concordam com os heróis e aplaudem as suas batalhas. No fim das contas eles não serão mais bem-vindos nesse novo mundo. A gente vê que até mesmo ali dentro da UA, onde se tornou um refúgio para a população, temos várias pessoas um tanto quanto desesperadas e aflitas com toda essa situação, onde está lá a família Todoroki, os dois irmãos e a mãe do Todoroki, observando ali uma professora pedindo para que os seus alunos se comportem, se questionando o que eles vão fazer se os heróis aparecerem. E esses garotos foram os mesmos garotos que o Todoroki, o Bakugo e uns outros estudantes tiveram que cuidar de certa forma temporariamente para conseguirem ali a sua licença provisória de super-heróis. E eles mesmos reconhecem de que no fim das contas o Todoroki, o Bakugou e todos os outros vão vencer essa batalha com certeza. Só que em meio até mesmo à própria base da UA, a gente vê ali de que temos espiões do All For One informando eles sobre tudo. A gente então muda mais uma vez de cenário, indo para os destroços do Chalé de Gunga, onde no fim das contas o próprio All For One reconhece de que disseram que a guerra anterior começou de maneira unilateral e os vilões só puderam apenas reagir. Mas no fim das contas agora é o contrário. Os heróis têm que se defender enquanto os vilões estão avançando em direção aos seus sonhos. E basicamente a gente vê ali entrando em ação a individualidade da Eri, que o All For One conseguiu pegar a partir daquela base, a partir ali daquela bala que o pessoal da 8 Preceitos da Morte e o Overhaul estavam fazendo. A bala que basicamente apagava individualidades, e o All For One faz ali com que a verdadeira natureza da individualidade da Eri acontecesse no seu próprio corpo. Ele começa então a rebombinar o seu próprio corpo para entrar e voltar ali, rejuvenescer-se, provavelmente até morrer, mas voltando temporariamente ali para o seu auge, a época em que ele estava no seu topo. O próprio Dr. Garaki, a gente voltando ali um pouquinho no tempo, vê que foi quem conseguiu ali pegar esse fluido que destrói o fator individualidade, por conta do Shigaraki ter tomado posse dele, e ele viu basicamente que foi usar a individualidade de uma pessoa como base. E no fim das contas ele mesmo reconhece de que durante todo o processo ele pôde gerar um outro produto um tanto quanto diferente
da bala apagadora que se aproxima e muito das propriedades da individualidade base. E, inclusive, ele mesmo vê de que talvez isso apoiaria completamente a teoria do apocalipse das individualidades. É uma bala que poderá ser usada apenas uma única vez, e se tudo for conforme planejado e, no fim das contas, o All For One for libertado, isso seria um grande bônus no fim das contas para ele. O Dr. Garak, já temendo até que ele fosse preso antes da fuga do All For One, deixou ali escondido essa bala no esconderijo do vilão, junto com todos os dados das suas pesquisas e basicamente até elogiando ali o que ele mais ama nesse mundo, falando dos seus sentimentos, são a voz, o olhar, o sorriso e acima de tudo o coração do All For One. Tão ávido e ao mesmo tempo tão desprovenidos de ressentimento. No fim das contas, a gente voltando ali para a luta, enquanto o All For One vai se recuperando aos poucos, falando para que o Endeavor possa se orgulhar, porque ele não pensou que teria que usar isso contra ele. E basicamente ali o próprio Endeavor, completamente arrebentado, vê ali de que o All For One está rejuvenescendo para o ápice da sua condição física. Ninguém ali consegue entender essa situação, mas o Tokoyami e a Jiro já reconhecem que esse é o poder da Eri. O próprio Hawks tenta ali de alguma forma parar ali o vilão, mas no fim das contas ele, vendo quão leve ficou seu corpo, ele pousa ali em direção ao chão, causando uma destruição imensa e já chega roubando basicamente a individualidade de uma heroína, fora também pegar a sua capa, porque ele, como mesmo sendo um vilão sem escrúpulos, ainda é cavalheiro para não ficar andando peladão por aí. E até ali no fim das contas ele reconhece de que o rebobinar é sua última jogada, porque no fim ele será apagado por completo. Porém, no fim das contas, ele já passou o bastão do seu sonho para o Shigaraki, então só lhe resta ali ir até ele e libertá-lo da armadilha que os vilões o colocaram. O Hawks basicamente reconhecendo de que foi um aumento de força que levará o All For One à sua destruição. Então ele reconhece de que se o Endeavor acertar mais um golpe, ele conseguirá talvez ganhar. Mas o Hawks vai ter que ao menos ganhar tempo para isso acontecer. Onde até ali ele tentando arrumar conversa com o vilão, questionando o que ele vai fazer ali depois de pegar o One For All. Porque no fim das contas ele já está querendo registrar tudo isso para a posteridade. Onde até ali o All For One começa a mostrar um pouco dos seus grandes objetivos finais. No fim das contas ele é basicamente influenciado pelos quadrinhos, onde os vilões dessas histórias sempre são temidos pelo mundo todo. E por que isso de fato aconteceria? Ao menos ao ver do Hawks, por conta deles fazerem coisas más. Mas o próprio All For One, já retrucando a pergunta, se questiona o que seriam coisas más. O mundo é muito amplo, inúmeras culturas e pontos de vista existem simultâneo. Então necessita essa coisa má ser temida por todas. Ou seja, eles tentam ali, esses vilões dos quadrinhos tentam privar a todos de seu tão aguardado futuro. E é por isso que o All For One basicamente quer roubar o futuro do mundo inteiro. E ele vai ali ele sempre quis se tornar aquele que fará isso. A gente, enquanto isso, basicamente vai ali para os Estados Unidos da América, na capital Washington DC, onde basicamente temos ali o Timothy Agbar, que é basicamente meio que o responsável por todo o Ministério dos Heróis, de certa forma, dos Estados Unidos, onde ele basicamente tentando ali convencer o presidente de que eles têm ali de derrotarem o Shigaraki a todo momento, ao menos darem algum reforço. Mas no fim das contas o próprio presidente vê de que na percepção dele o perigo para eles é bem diferente do Japão. Eles já se envolveram bem mais do que os outros países, ao ponto de que perderam até mesmo a heroína número 1 da sua nação. Então não é exagero dizer de que eles estão ali em uma zona de perigo. De acordo então até mesmo com o relatório do Instituto de Pesquisa de Individualidade, o Shigaraki se encontra em um patamar que não é mais humano. Ou seja, ele é um ser intocável cujas ações não podem mais ser previstas. E isso deixou até mesmo bem claro de que eles agora dos Estados Unidos consideram o vilão como um oponente por conta de terem ali mandado
voltado a Star and Stripe e também os mísseis que eles mandaram alguns capítulos atrás. No fim das contas, então, o próprio Ackbar tentando convencer eles que basicamente eles só estão tentando ali bajular o maior vilão de todos em vez de tentarem lutar pela sua própria independência. E o próprio presidente concorda vendo de que vários países desenvolvidos já iniciaram a disputa para ver quem vai conquistar a confiança do Shigaraki primeiro. E o próprio Ackbar reconhece que eles basicamente já estão pensando nos termos de uma rendição sem ao menos tentar. E eles estão ali basicamente usando isso como uma medida de contenção de danos para tentarem estudá-lo e depois revidar tudo isso. Mas no fim das contas, o próprio Ackbar reconhece de que se eles aceitarem a dominação uma vez sequer, será completamente impossível recuperar a sua autonomia. E mesmo que digam que isso é ali pelo futuro da nação, o próprio ministro basicamente se questiona se isso pode realmente ser chamado de futuro. Ele mesmo se questiona se o presidente dos Estados Unidos está ali tendo seu posto falando mais alto do que as suas emoções reais. Ele reconhece de que no fim das contas a Star decidiu lutar por conta de que ela aceitou ali ser o sacrifício para a geração futura. Ela arriscou a sua vida porque os adultos têm o dever de proteger os jovens. O papel dos adultos é apoiar a nova geração e tecer o presente junto deles e então passar essa função adiante. E é por isso que os heróis usam seus poderes. Então a gente até voltando basicamente ali para a base da Watroya, o Wildshot reconhece de que ele que é o herói ninja que sempre está à espreita. Ele mesmo reconhece de que ele até tem certa experiência em se espreitar pelo corpo das pessoas. E é por isso que ele não vai desistir de maneira alguma de salvar o Bakugou. Ele até mesmo pede ali para que a Mirko resista. Até mesmo ali que sobe apenas a sua cabeça, ela deve continuar lutando. Por conta de que o Wildshot não vai aceitar de que uma coisa dessas aconteça. Não podemos deixar que um coração parado signifique o fim de uma vida. E basicamente o Wildshot vai dar o resto do seu corpo para compensar as partes perdidas e voltar o coração do Bakugou a bater. O próprio Best Jeans já reconhece de que ele não vai mais conseguir voltar à vida, ele vai dar a sua própria vida para se tornar parte do corpo do Bakugou para que o herói volte, então ali o estudante da UA volte ali para o meio da luta. E ele sabe muito bem disso e é por isso que ele deixa o resto com o presidente Hakamada, que era ali como ele era conhecido na época em que os dois eram estudantes da UA. Basicamente, provavelmente o Best Jeans fosse representante de classe ou até mesmo presidente do conselho estudantil, mas no fim das contas, mesmo com toda essa amizade, ele não consegue convencer ali o já determinado Wildshot a sacrificar a sua vida para salvar a do Bakugou, utilizando então a sua perfuração das 1000 folhas, técnica máxima. Ele consegue então tentar aos poucos se tornar o coração do Bakugou para salvá-lo definitivamente. O Wildshot, basicamente utilizando a sua individualidade, começa a espreitar-se pelo corpo do Bakugou numa finura extremamente grande, ao ponto de que ele poderia até mesmo ser comparado a uma linha de sutura. Porém, quando ele assume esse estado, ele tem um extremo efeito colateral. O próprio Wildshot reconhece enquanto está andando pelo interior do corpo do Bakugou, vendo de que o Best Jeans já deu alguns pontos, mas o Bakugou ainda está sangrando e também tem várias feridas internas. Até mesmo o próprio pulmão dele foi atingido, então ele irá reparar os órgãos por dentro e por fora para que eles possam voltar a funcionar corretamente. E o que ele vai fazer é basicamente uma reanimação cardiorrespiratória por dentro. Até ali o próprio Wildshot pedindo para que o Best Jeans e a Mirko resistam, porque no fim das contas não é possível que o Shigaraki não tenha levado nenhum dano até agora. E ele vai tentar ali tomar
conta de tudo para que o Bakugou seja ali trazido de volta à vida. Ele vai sacrificar a sua própria vida para que ele recobre a sua consciência. E no fim das contas, essa técnica, além de requerer um controle minucioso, a sua vida é completamente consumida no processo. A gente vê de que o próprio Shigaraki, vendo de que no fim das contas os heróis ainda não entenderam e de que o Bakugou não tem mais salvação alguma. Ele vendo ali nos seus pensamentos de que irá destruir tudo e todos. Vai destruir tudo que ele pode para acabar com essa coceira. E ele mesmo já reconhece de que acabou completamente para o Bakugou, mas a Mirko ainda assim, mesmo ali sendo agarrada de novo por vários dedos do Shigaraki, continua correndo desesperadamente na direção do vilão para tentar ali parar ele. A própria heroína, num modo extremamente ensandecido, vem na direção dele, mesmo ali perdendo completamente seu braço, já consegue se soltar e manda já o Shigaraki para longe com um chutão, onde ele mesmo começa a sentir dor, algo que ele no fim das contas não esperava que iria sentir com esse corpo perfeito. Ele mesmo não acredita de que isso poderia estar acontecendo, mas ele aos poucos começa a entender o porquê disso. A Mirko correndo em estado completamente insano, ela mesma ali estando quase que sem braços e sem pernas, corre ali a demonstração de que ela é a melhor heroína de todos. Sem sombra de dúvidas, Mirko é insana, meus amigos. E ela até ali se questionando se no fim das contas o rei dos demônios é até bonzinho demais, quando ela simplesmente corre em alta velocidade contra ele, onde o próprio Shigaraki vê de que no fim das contas aqueles últimos golpes do Bakugou de alguma forma deram ali uns danos consideráveis nele. O Mirio, nesse meio tempo, até ali, vendo de que o Shigaraki iria atacar a Mirko, basicamente usa a sua individualidade de impermeabilidade e passa ali pelas mãos do Shigaraki, tampando seus olhos, dando ali no fim das contas a brecha para que a Mirko arrebente em cheio a cara do vilão. A própria heroína reconhece de que as pessoas no fim das contas só morrem quando chega a hora delas. E no fim das contas o próprio Shigaraki vê de que mesmo que só um pouco, o Bakugou lhe atingiu. E ele basicamente começa a sentir dor por conta dos danos terem se acumulado. Ele mesmo achando de que não foram tantos danos assim, mas ele começa a entender o porquê da inquietação daquela hora. Simplesmente significa de que ele estava se sentindo ameaçado, mesmo que ele reconhecesse sendo apenas por um mero coadjuvante. A Mirko, que até ali vendo quão absurdamente B10 ela mostra de que se ela recebe uma missão, é claro que ela vai cumprir. Enquanto o próprio Edshot pedindo para que ela resista o máximo que pode, quando a Mirko, com a última perna basicamente ali que lhe sobra, na verdade ainda é uma prótese, ela dá um chutão em cheio na cara do Shigaraki, vendo de que só assim ela poderá morrer sem nenhum arrependimento. Após cumprir a sua missão, ela desfere até mesmo ali na cara do Shigaraki um Luna Rush. O vilão até ali já chega a cuspir sangue quando vê os heróis aos poucos tentando ali se recuperar, o Best Jeanist, a Nejiri, o próprio Tamaki, o Mirio e a Mirko, onde ele começa ali a ver de que ele já havia destruído tudo, mas no fim das contas ele mesmo percebe de que não estava destruído, quebrado, nem nada disso. Mas mesmo assim, mesmo quando ele estava no fundo do poço, ninguém lhe estendeu a mão. Nem o seu pai, sua mãe, seus avós ou a sua irmã, e até mesmo os demais heróis que estavam ali passando ao seu redor e os civis inocentes. No fim das contas, ali, depois de todos esses danos que o Shigaraki recebeu e todo esse dano até mesmo psicológico que faz com que ele veja de que esse corpo perfeito ainda não é o suficiente para ser o mais forte de todos, vendo de que está recebendo vários e vários golpes. Já levou golpes do Bakugou, do Tignis, da Mirko, do Headshot, do Mirio, do Tamaki, da Nejiri, de todos os heróis que estão ali. Ele já levou um dano que vai aos poucos se tornando cada vez mais e mais considerável. E é basicamente por conta disso
disso, de que uma nova forma ideal surgiu com base nas suas condições atuais. Surgindo ali numa mão gigantesca, uma espécie de luva ali gigantesca, surge ali como se fossem os seus erros, as figuras do seu pai, sua mãe, dos seus dois avós e a sua irmã, onde basicamente começam a tentar ali meio que impedir ele, criando uma armadura de dedos ao redor do seu peito e também um capacete na sua cabeça, uma figura um tanto quanto horrenda, mas ainda assim um tanto quanto estiloso. A própria Miriam então vem mais uma vez na direção do herói, mas no vilão, mas é completamente inútil quando ela é arremessada para longe. Não apenas isso, como a gente também vê de que a Nedir Errado e o Tamaki tentam fazer algo, mas ainda assim é completamente inútil. O Miro até tenta parar o vilão, mas ainda assim vê de que o Shigaraki não faz mais nem questão de olhar para ele, pedindo para que ele basicamente desista por não poder fazer mais nada, para que eles não tentem consertar o que já foi destruído. Mesmo Bastions estando completamente arrebentado, ele ainda reconhece de que o vilão está bem mais defensivo do que antes e resolveu se fechar. Então basicamente significa de que ele já está chegando no seu limite, mas ainda assim ele tem um poder avassalador contra todos os heróis que estão aí completamente arrebentados. O Miro até tenta acertar um golpe junto do Bastions, mas é completamente inútil tentar parar o vilão, onde até ali a gente vê todo mundo arrebentado, cansado, já no seu limite, onde até ali o Miro se questiona se então esse é o futuro que o Nightwave viu para ele. No fim das contas ele se lembra de que o seu sensei, de certa forma, disse de que ele seria o herói mais formidável de todos. E em meio a todo esse desespero nós ainda temos a impressionante notícia de que a barreira eletromagnética vai ser aberta por um breve instante. A barreira que está ali impedindo todas as ações do Shigaraki para que ele saia daí vai ser aberta por um bom motivo. Eles vão ter que de alguma forma segurar o Shigaraki por 2 segundos. E eles mesmos reconhecem de que 2 segundos é muito tempo. O próprio Miro vê de que o que ele faz, o que ele deve fazer, onde ele se questiona se ele realmente deve fazer alguma coisa. No fim das contas o Shigaraki nem olha para ele, mas ele mesmo vê de que não, nada disso. Agora ele precisa de alguma forma atrair a atenção do Shigaraki para ele. E é basicamente por isso que no fim das contas ele mesmo tentando entender de que ele não tem o que fazer, mas ele se lembra então da marcante frase no fim das contas do Nightwire, onde basicamente uma sociedade sem bom humor nunca terá um futuro brilhante. E é basicamente aí da forma mais absurda de quebrar ali uma situação extremamente climática, extremamente tensa. O Miro simplesmente mostra de que um pêssego nasceu para o Shigaraki, simplesmente apontando ali a bunda dele na direção do vilão, que fica completamente sem palavras quanto a isso. Mas a gente então nessa mini zoeira no meio do capítulo a gente vê de que o porquê dos 2 minutos da barreira da UA ter sido aberta. E é basicamente porque a lá estilo Homem-Aranha ia se preparando para mandar um golpe em cheio no Shigaraki. Surge o Midori. O Midori que com um poderoso smash acerta em cheio o vilão e agora ele vem para se juntar a essa bagaça toda para tentarem ali parar o vilão número 1 agora de todo mundo no fim das contas. Mas ver como tudo isso e muito mais vai prosseguir é infelizmente apenas assunto para o próximo vídeo, porque eu já vou basicamente me despedindo de vocês por aqui, mas antes de realmente terminar, eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!